Professora, seja muito bem-vinda ao canal Juntando as Peças do Autismo. É um prazer imenso, uma satisfação imensa ter você aqui, né, conosco. Eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ser muito relevante para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir, principalmente para as que estiverem aqui ao vivo com a gente, que vão ter a oportunidade de repente fazer perguntas, né, de interagir conosco um pouco mais. A professora Fabiana, eu já venho acompanhando o trabalho dela há muito tempo. Ela tem um canal no YouTube também, né, que se chama Inclutopia, e por lá ela entrega muito conteúdo de muito valor em relação à educação especial, né, a toda a parte pedagógica da criança, do aluno, né, com deficiência. Muito bacana, recomendo que todos acessem, se inscrevam, porque realmente é um conteúdo de grande valor que ela entrega ali de forma gratuita para a gente, então a gente tem que aproveitar, né? Professora, fala um pouco de você. Jaque, né, primeiro agradecer o convite. Espero que hoje realmente a gente possa aproveitar, acho que a conversa vai ser bem bacana. Trocar essa experiência vai ser. Eu gosto muito de ouvir e de aprender, eu aprendo muito. Eu sou pedagoga de formação e trabalho com educação inclusiva há mais de 20 anos em escola pública, né? E é dessa experiência, desse dia a dia, da orientação dos professores, dos familiares, que nasceu a Inclutopia. A Inclutopia fez 3 anos agora em janeiro, né? A gente está bem feliz. Nossa, já, que legal. 3 anos, já nasceu como um projeto. A gente encaminhava conteúdo pelo WhatsApp. Então, está crescendo, está se desenvolvendo e está chegando a cada vez mais lugares. Eu acho que é esse o nosso foco. Então, estou muito feliz da gente estar aqui, principalmente com esse tema, pensando um pouquinho nesse começo de ano. Eu acho que tem bastante coisa para conversar. E até fiquei pensando, na hora que eu, né, todo o tema, tudo que a gente já tinha trocado, né, Jaque? Falei, nossa, isso vai dar assunto para umas 2 lives. Mas a gente vai fazendo com calma e depois, se precisar, a gente conversa de novo, porque é nessa troca que a gente vai conseguir. Primeiro, eu aprendo muito, né, e vocês vão ser os multiplicadores desse conteúdo. Né, eu acho que isso é fundamental, fazer esse conteúdo, essa informação circular para mais pessoas. Então, eu queria só agradecer essa oportunidade da gente conversar hoje. Verdade. A ideia, né, do tema surgiu justamente porque já já a gente vai ter a volta às aulas. E principalmente depois de tanto tempo de ensino remoto, né, uma situação de pandemia que tirou todo mundo da zona de conforto, todo mundo teve que se reinventar, assumir novos papéis, professores, alunos, família, né? Então, aí seja uma volta às aulas assim muito esperada, de bastante expectativa. E aí eu acho que a gente poderia compartilhar um pouco com quem está nos assistindo a respeito principalmente de alguns temas mais pontuais, né, que eu gostaria de te perguntar, né, que eu acho que são extremamente relevantes para as famílias, principalmente. Eu acho que são temas que as pessoas precisam ter mais conhecimento, né? E uma das coisas que eu separei aqui para te perguntar é qual que é a diferença da educação especial e da educação inclusiva? Eu sei que muitas vezes a gente acaba ouvindo esses termos, usando esses termos como sinônimos, não é? Assim, bem rapidamente, assim, só para a gente poder organizar essa terminologia, a educação inclusiva, ela é mais ampla, né? Ela é voltada para a educação de todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista ou com altas habilidades e superdotação. Esses 3 perfis que eu coloquei aqui, eles são público-alvo da educação especial, não é? A educação especial, ela vem de uma outra história. Ela começou fora da escola comum, não é? Ela começou em centros anexos a asilos e hospitais, ela foi se desenvolvendo, ganhando o seu espaço. E hoje, por exemplo, em 2008, a gente tem a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva inclusiva, porque ela não nasceu inclusiva, ela nasceu num espaço apartado da escola, não é? E ela foi se desenvolvendo. A educação inclusiva, ela vem num movimento muito grande,
Porque a nossa escola hoje, ela não exclui somente as pessoas com deficiência, com transtornos, ou com as altas habilidades, por exemplo. Crianças com risco social, questões de gênero, questões de raça, outras questões, dependendo, por exemplo, esse é um movimento mundial. Nós temos países que as mulheres são impedidas de estudar, não é? Ainda hoje. Então, é uma luta um pouco mais ampliada. Nós temos uma meta, o Brasil é signatário dessa meta, que até 2024, né, essa ampliação, esse acesso das pessoas à escola. Então, a educação inclusiva, ela traz algumas premissas de, primeiro, trazer todo mundo para dentro da escola, que a escola é um lugar de todos e todas, independente das suas condições, valorizar a diversidade e valorizar ritmos, formas de aprendizado diferentes. Não é aquela questão de todo mundo aprender igual e tudo mais. Então, a educação inclusiva é mais ampla, e dentro da educação inclusiva, hoje, a educação especial é um dos serviços, não é? Para promover essa inclusão, voltado para o público-alvo. Pessoas com deficiência, com transtornos do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Hoje é o público-alvo da educação especial. E deixa eu te perguntar uma coisa. A educação especial, ela só acontece na escola especial? Qual que é a diferença aí da escola especial da escola inclusiva? Não, bacana. Eu acho que é legal a gente conversar sobre a escola especial, sobre a escola comum. Esse termo especial, muitas vezes ele traz, às vezes, um significado, porque qual é, né, a família que não quer, por exemplo, ter um professor especial para o seu filho? Qual é a família que não quer uma escola especial para ele, né? Então, o termo mais correto, vamos dizer assim, seria uma escola especializada, né? A escola especializada, a escola especial, ela vem dessa origem que eu disse, fora da escola comum, né? Ela era mais voltada para as questões médicas, então, de reabilitação, né? Então, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogos, pensando na reabilitação, não tanto com a função de educação. Para você ter uma ideia, Jaque, parece que eu estou falando de uma coisa lá do século passado, né? Mas a minha formação, na época da minha graduação, ali, ó, 1992, 94, eu não estou falando de tão longe assim, né? Um pouco, mas não tanto. Um pouquinho, né? A gente tinha como parâmetro pensar na alfabetização, por exemplo, de uma pessoa com síndrome de Down, aí teve 14 anos. Depois disso, não se investia em educar esse indivíduo, porque ele teria atingido um platô. Era o conhecimento da época, não é? E aí o avanço, né, de toda a pesquisa, de toda a neurociência, a gente observa que todo mundo aprende ao longo da vida. Então, a educação especial, a escola especial, ela nasce, ela começa a se desenvolver. A Paz, Pestalozzi, a gente tinha escola especial no Brasil lá na época de Dom Pedro, né? As duas primeiras escolas especiais no Brasil foram para cegos e para surdos, lá no Império, né? Então, ela nasce com essa vertente clínica de reabilitação. Quando você vem para o movimento de educação inclusiva e todo mundo para dentro da escola, a educação especial ela vira uma modalidade, ela vira um serviço, né? Que passa por todas as etapas de ensino. E ela não substitui a escola, ela é complementar. Então, salas de recurso, professor itinerante, professores mediadores, todos esses serviços que são para apoiar o ensino comum, né? Ainda temos no Brasil escolas especiais que atendem ao currículo, né? Ao currículo, são ligadas ao MEC, tem lá do primeiro até o quinto ano, né? Você tem algumas escolas especiais que são no Fundamental 2, mas normalmente são para surdos. Né? Na área de deficiência intelectual ainda havia todo um movimento para que isso conseguisse se desdobrar. Mas a diferença é o enfoque. Então você tem toda uma proposta de trazer o indivíduo para dentro da escola, né, que é o local de direito dele, e promover serviços e apoios para sustentá-lo ali dentro daquele espaço.
E não é apoio só para ele, é para o professor ali da sala, naquele período, é para a família, essa relação com a família, esse apoio, o suporte. Então, essa é a diferença básica. A escola especial ainda existe, né? Ela ainda tem a existência em várias cidades. Algumas trouxeram a questão do atendimento educacional especializado no contraturno e outras ainda atendem de forma substitutiva. Então, ele não está matriculado na rede comum, ele está matriculado na rede de uma escola especial. Uma coisa que é bem importante falar, independente se é melhor, se é pior, não é essa questão do mérito aqui, é que esse estudante, ele pode transitar, ele pode pegar, a mãe pode pegar a matrícula lá da escola especial, se de repente ela acha que não está legal, ela quer uma experiência numa escola comum, ela transfere para a escola comum. Então, esse trânsito de uma unidade para outra, ela é completamente regulamentada, por isso que a matrícula dele tem que estar bem certinha, porque ela pode transitar por essas duas formas de ensino. Não sei se ficou claro. Conta aí para mim. Não, foi muito claro, inclusive foi muito elucidativo, entendi perfeitamente, foi muito bacana, que você até trouxe uma retrospectiva histórica que eu não conhecia, muito bacana, muito legal isso. Uma outra coisa que eu deixei aqui na minha listinha para te perguntar, nós, os pais, né, PEI, né, e tem uma diferença, tem PEI de terapeuta, tem PEI da escola, tem PEI todo mundo faz o PEI. O que é o tal do PEI? Qual que é a importância desse documento, né? E por que os pais devem conhecer, compreender, né, esse documento? Qual que é a relevância disso para as famílias? Acho que assim, primeiro lugar é legal a gente saber que esse país é muito grande, né? Então nós temos locais em que a nomenclatura é PEI, Plano de Ensino Individualizado. Em alguns locais, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Em outros, PAI, Plano de Atendimento Individualizado. E aí vai ter umas nomenclaturas. Normalmente, na sala de recursos, no contraturno, a nomenclatura é Plano de Atendimento Educacional Especializado, Plano Individualizado, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho desse documento. O que é isso? Quando você traz a perspectiva desse indivíduo para a escola, e ele precisa ser visto, avaliado e considerado na sua aprendizagem, traçar, vamos dizer assim, uma rota de aprendizagem individual a partir dele mesmo faz toda a diferença. Independente do nome que ele tenha, porque, por exemplo, o PDI, eu posso fazer um PDI para mim, Plano de Desenvolvimento Individual. Eu vou olhar como eu estou e vou traçar, por exemplo, os psicólogos fazem isso, e vou traçar, de repente, objetivos, estratégias, para alcançar o que eu desejo e vou avaliando ao longo do tempo. Esse instrumento é basicamente isso, é conhecer esse indivíduo. Então, lá no psicólogo, nas terapias, etc., há um objetivo. O indivíduo é o mesmo, não é? Quanto mais a gente conseguir trabalhar de forma colaborativa, então os terapeutas, a família e a escola, melhor vai ser a construção desse referencial. A gente vai olhar esse indivíduo de uma forma total. Porque ele não é um na fono, outro na psicóloga, outro na escola. Ele pode se comportar de jeitos diferentes, mas ele é um indivíduo, não é? E a gente fica, às vezes, fatiando ele, e muitas vezes a gente não avança o quanto a gente gostaria. Então, é basicamente isso. O PEI, ele vai traçar a nossa rota. Lá na terapia, em relação aos objetivos da terapia. Na escola, em relação aos objetivos da escola. É fundamental que a família, ela seja, e o aluno, o próprio aluno, também seja participante desse momento. Conforme eles vão crescendo e eles vão ganhando essa autonomia, Fundamental 2, né, ensino médio, aqueles que já estão conseguindo se posicionar, a gente precisa discutir isso com eles. Porque ele não vai falar só, não é um planejamento na escola, vai fazer um recorte da escola. Ele ainda precisa aprender as letras, a se alfabetizar, fazer adição e fazer subtração. Não é só isso. A gente vai falar de autonomia,
A gente vai falar da questão, por exemplo, dele ter essa iniciativa. Nós vamos falar de outras coisas, da socialização. A gente vai trazer as barreiras que não estão no indivíduo, estão fora dele. Poxa, então eu estou observando uma situação de discriminação, né? A professora da sala, mesmo o plano sendo individual daquele aluno, isso afeta o desenvolvimento dele. Então ela vai ter que ter ações, práticas, estratégias para que ele consiga uma melhor socialização, porque a barreira às vezes está no grupo e ele precisa trabalhar, ela precisa trabalhar as barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Então esse plano, ele vai norteando. Eu sei que o pessoal pergunta assim: quem faz o PEI? Né? Toda pessoa responsável, por exemplo, por esse indivíduo, precisa ter aonde eu estou, né? Vamos avaliar onde estamos, qual é o meu objetivo e tá. Todo mundo precisa. Sala de recursos, a professora da sala de aula regular, né? A própria família pode elaborar junto, em conjunto, né? Porque tem questões que são da família e tem questões, às vezes, que são mais da escola, que elas conversam. Mas, de repente, a família vai dar mais ênfase em alguns aspectos e a escola em outros, trabalhando ali de forma complementar, entendeu? E muito bacana isso que você estava falando a respeito das barreiras, porque isso é uma das coisas que eu fui aprender a ter contato lá no seu canal, onde eu compreender melhor a respeito disso, né, da importância da gente ter esse olhar em relação à deficiência, né? A deficiência, ela só acontece quando ela entra em contato com as barreiras da sociedade, que podem ser barreiras físicas, pode ser barreiras nas comunicações, barreiras atitudinais, como você disse. Então, quando a gente tem essa percepção maior, é possível planejar melhor, né, a estratégia de ensino para a criança. Então, pelo que eu entendi, no PEI não tem só metas relacionadas, não precisa ter somente metas relacionadas aos avanços acadêmicos, quando se trata de uma criança com deficiência. Você pode também planejar e ensinar essa criança outras habilidades que vão dar suporte e são pré-requisitos para que ela avance academicamente, certo? Não, com certeza. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a obrigatoriedade, não do PEI, não está escrito PEI lá, mas que esse estudante ele tenha assim, um plano individualizado, um planejamento a partir das suas habilidades. Quando eu penso no indivíduo de forma global, não é? E se você for olhar os documentos nacionais que norteiam as escolas, a gente já passou um pouco daquela época que a gente precisava ir para a escola para aprender a tabuada, precisava ir para a escola para aprender o alfabeto. Hoje a gente fala, por exemplo, se você pega a BNCC, que é o que norteia as escolas hoje no país, você tem as questões ligadas à afetividade, a trabalhar em grupo. Então você consegue, dentro do PEI, sem desarticular com o currículo da sala desse aluno, não é? Trabalhar as habilidades que ele precisa. Então, questões referentes à linguagem, ao autocuidado, não é? A questão da autonomia, essas sacadas, né, dele ter uma iniciativa, dele buscar, de repente, e trazer, manifestar o que ele deseja. São coisas extremamente importantes e que a gente pode ir elencando. O que é importante do PEI? Eu traçar as metas de forma clara, né? Não adianta eu fazer uma lista ali de metas gigantes, né? E às vezes eu não ter clareza do que eu vou trabalhar em cada etapa, né? Então eu tenho lá as minhas metas claras, vou pensar estratégias para atingir essas metas e vou avaliando ao longo do tempo. Professor, família e o estudante. Se os terapeutas eles tiverem essa intersecção com a escola, isso é muito bacana, porque traz uma colaboração, uma cooperação que enriquece demais o processo de inclusão desse estudante. Que bacana, bacana, Fabiana. Eu acho super importante também e tenho aprendido muito a respeito disso, né? E também tento compartilhar no meu canal todas as informações que eu acho que são relevantes, que vão ajudar essas famílias a melhorar esse relacionamento com a escola. Tem uma outra coisa que eu também ouvi falar lá no seu canal, gostaria que você compartilhasse aqui com a gente,
é a respeito do DUA. O que é o DUA? Qual que é a importância desse conceito? Mas vou pedir um segundo para você que eu deixei o meu relógio ali em cima da mesa, eu vou pegar. Peraí. Pega lá, senão depois a nossa live não fica gravada, não é? Se passa de 1 hora, já viu. Tem que ficar de olho na mãe aqui, né? Pra ela poder ficar gravada, né, Jaqueline? Então, justamente. Pode contar pra gente, professora, o que é o DUA? Então, o DUA chama Desenho Universal para Aprendizagem. O Desenho Universal para Aprendizagem, ele é um conceito, certo? Não é uma metodologia, uma técnica, não. Ele traz uma série de princípios. E esses princípios são baseados no desenho universal. Então, o desenho universal, ele é um conceito da arquitetura, não é? Que procura promover, tanto nos espaços, quanto nos objetos, nos serviços, uma maior acessibilidade, não é? A acessibilidade, pessoal, não é só para pessoa com deficiência, certo? Então, você tem, por exemplo, em um determinado momento da sua vida, imagina que você não tem nenhuma outra condição clínica. Ai, deu aquela fisgada no seu nervo ciático. E aí você vai optar entre uma rampa ou uma escada. Você vai pela rampa, porque a escada, naquele momento, vai estar bem complicado para você. Então, a acessibilidade, ela é algo amplo. Então, alguns pesquisadores americanos pegaram esse conceito de desenvolver produtos e serviços quanto mais acessíveis, né? Ampliar a acessibilidade e trouxeram para a aprendizagem. Então, o DUA ele tem alguns princípios, por exemplo, da questão da diversificação da atividade. Só para a gente poder trazer um paralelo. Imagina que está todo mundo numa aula de raiz quadrada. Está lá todo mundo aprendendo a raiz quadrada e fazendo cálculo. Imaginem a aula tradicional de raiz quadrada. No DUA, eu não tenho, por exemplo, todo mundo vendo raiz quadrada e o estudante ou com deficiência ou com uma dificuldade muito acentuada fazendo uma atividade ou mais fácil, ou adaptada, ou até de outro. Eu já vi, por exemplo, estudante que está todo mundo fazendo raiz quadrada e ele está fazendo cruzadinha de fruta, né? Um tema, às vezes, que nem tem a ver com a matéria que está sendo colocada. Ah, mas ele não sabe nem número, como é que ele vai ver raiz quadrada, certo? Então, qual que é a proposta do DUA? É que dentro desse conteúdo, né, o professor, né, os professores planejem, já de saída, que esse conteúdo se torne o mais acessível possível, né? Então, ele vai pensar em diversas formas de apresentar esse conteúdo. Tradicionalmente, lá na lousa, ok, em um vídeo, beleza, com material concreto, com modelagem, com seminário, com trabalho em grupo. E não é só o estudante com deficiência que circula por essas modalidades, todos os estudantes circulam. Então, se de repente ele trouxe lá a raiz quadrada, e essa raiz quadrada está sendo desenhada no chão, de forma concreta, com números mais baixos, com poucos quadradinhos, né? Você vai ter um grupo ali envolvido naquela atividade, né? Não pela deficiência, não pela dificuldade, mas para trazer diversas formas de aprender o mesmo conteúdo. Então, ele impacta no planejamento. A gente precisa de um trabalho colaborativo, porque não é simples, né, mudar essa chave da escola. Nós estamos há séculos ensinando, não, há décadas ensinando dessa mesma forma. Professor Giz Lousa, não é? Então, trazer metodologias mais ativas, formas diferentes. Então, o DUA não é uma metodologia. Ele tem princípios. Então, por exemplo, quando a gente está aqui conversando nessa live, a gente poderia pensar em formas de trazer esse mesmo conteúdo de forma diversificada, de forma escrita. Tem pessoas que aprendem melhor lendo, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor por um vídeo, por uma música. Então, são essas diversas formas, respeitar as diversas formas de aprender. Muito bacana, professora. Eu achei sensacional essa do DUA, né? Porque ela vem trazendo esse conceito de que essa diversificação, né, na estratégia, ela não é benéfica somente para o aluno com deficiência. Ela pode ser muito boa para todos os alunos, né? E explorar as múltiplas inteligências, né, das crianças, dos alunos, né, em todas as fases aí do aprendizado. E isso é sensacional. Cada pessoa aprende também de uma forma, tem uma via de aprendizagem
independente da existência de uma deficiência ou não, né? Então, muito bacana isso. É verdade. E já que a gente falou um pouco sobre isso, né, falando da adaptação, eu queria te perguntar, quando a gente fala que um aluno com autismo precisa de adaptação curricular ou de adaptação do conteúdo, isso quer dizer que ele vai receber menos conteúdo, ou um conteúdo empobrecido, ou não? Tem que ser exatamente o que toda a sala está estudando, é obrigatório ele estudar também? Como que é isso na prática? Olha, bacana. Só assim, até complementando um pouquinho da questão do DUA, eu falei da apresentação do conteúdo, mas tem também a diversificação na avaliação. Porque a gente tem esse hábito, né, de todo mundo fazer uma prova ou um exercício para verificar a aprendizagem. E essa aprendizagem ela pode ser verificada de forma oral, na apresentação do trabalho, de repente no contexto ali da atividade concreta. Então, diversificar também as formas de interpretar essa aprendizagem, de trazer essa verificação. E aí já vou emendar um pouquinho com essa sua pergunta. A adaptação de atividades, a adaptação curricular é uma garantia legal, não é? Que a gente tem que se basear nos documentos que a gente tem hoje, certo? Então, sim, o estudante, ele tem, né, por lei, por direito, que esse conteúdo, que esse currículo tenha essa adaptação, tenha essa flexibilização. O problema é o que se entende por adaptação, né, ou por flexibilização. Então, na pandemia, o que a gente observou, às vezes, em alguns casos, em que, então o estudante ele precisa ter o mesmo conteúdo, então pega a apostila de 100 páginas ou de 30 páginas e encaminha para esse estudante sem considerar, né, o nível de aprendizagem, as possibilidades, tá? Então, ele tem direito a adequações de acessibilidade, sempre. Que tipo de adequações? De objetivo, de material. Imagina um estudante, por exemplo, com autismo que não aceita escrever no papel. Muitos são assim. Que não aceita o contato com lápis e papel. Qual vai ser o recurso que eu vou utilizar? Que não tem suporte de atenção. Qual vai ser o recurso que eu vou utilizar? Não é? Quando a gente pega aqueles casos com mais comprometimento, que precisam de mais suporte, a gente observa que muitas vezes, num primeiro momento, a gente vai trabalhar questões e características de suporte à sala de aula, dentro do contexto, dentro do currículo. Ter o mesmo currículo não significa, aqui vamos usar um termo, os termos são complicados, né, porque eu não quero dar a impressão de minorizar o currículo, ele não pode ter menos currículo, mas ele tem direito a ter acesso. A aprendizagem, cada um vai ter a sua. Então, não é porque ele não está lendo que ele não vai fazer um exercício de interpretação. Não é porque ele não está escrevendo que ele não vai produzir o seu texto, né? Ou de uma maneira pictográfica no primeiro momento, de apontamento, com comunicação alternativa. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? É isso que a adaptação é. Não é pegar uma atividade complexa e transformar numa simples. Adaptação não é pegar o livro da série anterior. Ele está na fase de alfabetização, vamos pegar o material do primeiro ano. Não. Está todo mundo estudando a história da Europa? Ok, dentro da história da Europa, ele vai lá perceber o contexto geral e ele vai ter o conteúdo dele de alfabetização, né? Então, a gente trabalha de forma diversificada, né? Se no primeiro momento a atividade ela precisa desses objetivos muito específicos, não é? A gente vai trabalhar de forma individualizada. A gente precisa dessas adequações ainda, não é? O nosso currículo ainda está muito engessado, a gente tem muitas grades curriculares, não é? Conforme a escola vai avançando e vai saindo desse padrão, que todo mundo tem que decorar a tabuada, que todo mundo tem que, enfim, decorar as informações que a gente encontra no Google hoje, não é? A gente também consegue ampliar a acessibilidade para os nossos estudantes. E as adaptações vão sendo cada vez menos necessárias. Eles ainda têm direito, a gente precisa falar da legislação, mas ao longo do tempo eu vejo uma diminuição nesse tipo de ação, por conta até da própria evolução da escola. Porque essa adaptação que o professor faz para aquele estudante, isso é muito comum, eu sempre ouvia isso.
Muitas vezes eu chegava na sala, a gente conversava, e o professor via, né, a proposta, e ele falava, mas aquele outro estudante, ele também se beneficiaria, posso trabalhar com ele também? Eu falei, sim, exatamente isso, não é para a deficiência, a adaptação não é só para a deficiência, é para a necessidade pedagógica. Falaram aqui que travou, será, Jaque? Aqui para mim parece que tá normal, pessoal, né? Podia dar um feedback no chat. Bom, a Leonor que comentou que travou para ela. Se alguém estiver assistindo, dá um feedback para a gente, se está travado, se vocês estão nos vendo. Eu estou te ouvindo bem aqui, estou conseguindo te ver tranquilamente. Vamos ver se a gente tem mais algum feedback. Professora, essa questão, né, é uma questão delicada porque mexe com uma mudança de cultura, né? Eu vejo assim, na minha geração, eu não tive contato com alunos com deficiência na minha escola, né? Hoje, quando eu levo a minha filha para a escola, em todas as salas, a gente tem alunos com deficiência, das mais diversas, né, necessidades que existem. E eu vejo que a profissão do professor é uma profissão que foi muito desafiada, porque foi uma mudança, né? Antigamente, o profissional ele escolhia se ele queria ou ele não queria trabalhar com deficiência. Se ele quisesse trabalhar, se ele tivesse esse desejo, ele ia trabalhar na escola especial, na escola especializada, como você disse. E aí tinha uma outra... Hoje isso não existe mais, não tem mais essa escolha. O professor vai receber todos os alunos, vai receber alunos com desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico. E isso é bastante desafiador, né? Como que na sua prática profissional você tem como sensibilizar, porque é uma coisa que a gente também já conversou previamente, que a faculdade, infelizmente, não oferece, né? A graduação, pelo menos, ela não oferece para nós profissionais o aporte necessário, né, para a gente lidar com toda essa diversidade. É tudo sempre bastante superficial. E como que na sua prática profissional você consegue fazer essa sensibilização, né, alcançar os professores? Porque eu vivenciei muito essa experiência que você falou, né? O aluno não sabe fazer isso. Então ele não sabe, então não vai fazer. Tudo bem. O que a escola tinha para oferecer era liberar a criança de realizar aquela atividade, ela não ser penalizada por não fazer, mas não buscava uma estratégia, né, para ela participar daquilo. Como, por exemplo, uma coisa que você falou que eu achei sensacional foi isso. Não escreve, mas ele pode escrever o texto. Talvez ele vá fazer em forma de imagens, né? A gente vai buscar uma outra estratégia para que ele faça essa construção. E isso precisa ser a iniciativa do professor regulando no dia a dia. E é muitos alunos. Como é que isso é na prática hoje em dia? É realmente um grande desafio. Muitas vezes as pessoas acreditam, Jaqueline, que é assim, estava tudo bem na escola e agora começou essa questão da educação inclusiva e tudo desandou. Mas a escola sempre teve uma prática muito de homogeneizar, de deixar todo muito igual. Tanto é que, por exemplo, a minha experiência pessoal, né, ali na primeira série, quando eu estava lá na primeira série, eu fui encaminhada para uma escola especial. Porque eu saía do padrão, não é? Eu tinha problemas de comportamento, enfim, eu acho que eu era uma pessoa muito animada. E a minha professora, ela não me via pertencente àquele espaço. Não é? Porque era assim, saía da norma, essa criança, ela era ou colocada numa escola especial ou numa classe especial. Tem muitos estudos ali da década de 80 que as classes especiais nas escolas, elas viraram, na verdade, não para o atendimento das pessoas com deficiência, mas sim para as crianças com transtornos não transtorno, com problemas de comportamento ou que saíam da norma. Então a escola tinha uma política de, eu só vou atender, né, aquilo que está dentro do meu quadrado, ali dentro do meu perfil. E tinham, por exemplo, práticas de homogeneizar as salas,
Então, depois eu mudei para uma sala, então era, sei lá, segunda série D, porque era a segunda série A dos melhores, dos mais ou menos, ia ficando ruim, e eu fiquei lá na última sala, não é? Então, tinha uma classificação e trazer isso para a questão do homogêneo. Os professores hoje, a gente tem estudado muito, o professor no nosso país é desafiado, estuda muito, vai muito atrás, né? E a gente aposta muito na diversidade. Hoje a gente sabe, e a gente pelos estudos já comprova, que a gente aprende pelo diferente. Não por aquele que é... Primeiro, ninguém vai ser igual, né? Essa questão da homogeneização caiu por terra, não tem como fazer. Não é? E segundo, que a gente aprende nesse contato, nessa reflexão mesmo com o outro, com o diferente. Só que ainda as práticas ainda permanecem. Nós já temos alguns avanços. Então, na licenciatura, na pedagogia, você já tem um primeiro movimento de discutir educação inclusiva. Mas mesmo, por exemplo, as especializações, né? A especialização tem 600 horas. Na minha graduação de educação especial, eu fiz mais horas de estágio do que especialização, né? Então, sim, a gente tem que pensar na formação continuada dos professores, e não é só dos professores, de todas as pessoas que estão na escola. E a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, ela traz essa obrigatoriedade do poder público de oferecer essa formação. Porque não adianta só a graduação trazer esse desafio. O professor, ele precisa, no dia a dia, cada ano é um flash. Às vezes você fez lá, estudou, se organizou, chegou em março, chegou em abril, matriculou um estudante novo que vai te desafiar para outras questões. E não são só as questões da deficiência que estão desafiando os professores, não é? Também temos que pensar no suporte, nos apoios, né, dentro da sala de aula. Dizer que um professor, né, uma professora, com 45 alunos, com 2 estudantes dentro do transtorno do espectro autista, um aluno com baixa visão e uma aluna com deficiência intelectual, fora todos os estudantes, essa turma toda, com suas características, dificuldades que ele precisa conhecer, né, para poder intervir, sem apoio, sem recurso, desculpa, isso não é inclusão, né? Esse modelo, ter esse modelo e dizer a inclusão não deu certo, a gente não está realmente sendo justo, porque a educação não foi realmente, a inclusão não foi realmente feita como deveria, não é? Sem recurso e sem informação, realmente fica muito difícil, né? A gente precisa trazer, e acho que isso as famílias precisam apoiar, entender, né, trazer junto com o professor, falar, não, olha, eu quero entender quais são os seus objetivos. O que você quer que meu filho aprenda? É isso que eu tenho que perguntar para a professora. O que o meu filho, a minha filha vai aprender nesse bimestre? Qual que é o seu objetivo? Ai, não sei, tô vendo, tô perdida. Ok, olha, tem a terapeuta dela, quer o contato? Conversou com a coordenadora pedagógica, enfim, vai fazendo os links, né? E depois você consegue, junto com essa escola, participando coletivamente dessa escola, para que ela consiga esses apoios, esses recursos das políticas públicas, empoderando essa escola. Lá nos conselhos escolares, tendo essa participação efetiva, trabalhando junto a outras mães. Não adianta só, não é uma relação eu contra vocês, né? Nós contra eles. A gente precisa unir forças, né? Porque o professor também, ele precisa desse apoio, porque ele também vai cobrar lá do poder público, e as famílias também. A família tem muito, tem a legislação que apoia, tem o Ministério Público que ela pode acionar, não é? Principalmente para que as políticas públicas se efetivem. É aí que a gente vai avançar, é nisso que a gente vai avançar. Você até acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria de que forma as famílias podem contribuir com o processo, né, de inclusão do seu filho na escola regular. Tem mais alguma coisa a respeito disso que você gostaria de acrescentar? Eu acho que a família, né, ela se sentindo acolhida, né, eu acho que a escola precisa ter uma política de acolhimento das famílias, né, para poder intervir, para poder estar próxima, trazer essas famílias para o diálogo. E nesse sentido, quando a família ela entra para o diálogo, primeiro,
Compreender o processo que está sendo desenvolvido na escola, ver as formas de apoio, não é? Estabelecer o diálogo, isso é bem importante. Quais são as vias de diálogo? Como é que eles vão conversar? Como é que isso vai se estabelecer? Manter esse profissionalismo, não é? Eu sei que a gente tem um apreço, um carinho pelos professores, isso é bem importante, mas a gente não pode perder de vista que esse profissional, né, a gente tem que ter esse limite do profissionalismo, isso é bem importante, porque muitas vezes a gente acaba levando para o pessoal que não é pessoal, algo que pode ser discutido de forma mais transparente, e conseguir, né, visualizar junto com o professor o percurso de aprendizagem, falar, olha, então os seus objetivos de aprendizagem com essa criança são essas, em casa eu vou colaborar, né, como é que eu colaboro em casa? Eu vou trabalhar calendário, bacana, então vamos trabalhar calendário, vamos trabalhar o nome próprio. Poxa, mãe, ele não está sabendo nem o seu nome. Quantas mães, né, quantas crianças eu não peguei que eu chamava, como é que chama a sua mãe? Mãe, né? Como é que chama o pai? Tonho, né? Então, assim, vamos trazer esse contexto, levar essa criança para outros espaços, para que ela tenha outras oportunidades de socialização fora a escola também. Isso colabora demais dentro do processo educacional, né? Então, eu acho que essa combinação, quanto mais afinada ela tiver, vocês vão se sentir mais tranquilas, né? Num espaço assim, onde você vê que realmente essa criança ela tem essa acolhida e as coisas estão caminhando, e a escola também se sente mais tranquila no sentido de desenvolver o trabalho. A colaboração é difícil, mas ela é o nosso caminho. Olha, professora, a gente poderia ficar umas 2 horas aqui que ia ter pergunta ainda, hein? Mas o nosso tempo já está acabando, infelizmente. Ó, eu não vou conseguir perguntar tudo que eu planejei, mas isso foi muito enriquecedor tudo que você falou. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente partir aí para o encerramento, que é de que forma pode contribuir com o período de adaptação da criança no espectro autista ao retorno lá, né? A gente sabe que existe uma certa dificuldade com essa quebra de rotina. Primeiro vai para a escola, depois vai para o remoto, volta para a escola, volta para o remoto. Então, foi uma bagunça na cabeça da criançada, né? Mas a gente acredita que esse ano a coisa vai engrenar presencialmente. E como que a família pode contribuir com esse período de adaptação? Que vai ser uma readaptação, né? A gente vai ter que recomeçar algumas coisas aí do zero. Vamos ter que recomeçar algumas coisas. Com as crianças, conosco, pais, professores, todo mundo vai sofrer uma certa ressaca, aqui entre aspas, no retorno, né? Todo período de retorno de férias a gente tem esse desconforto inicial e realmente voltar, né? Retomar. Então vamos lembrar um pouco das características e um pouco que pode colaborar quando a gente fala de uma criança ou que está com uma dificuldade na comunicação, ou que de repente tem uma rotina muito estruturada, dificuldade na mudança de rotina. As palavras-chave, né, de antecipação. Né? A antecipação é fundamental. Então, pensar em vamos dizer, formas de antecipação, uma coisa mais prática. O uso do calendário. Então, ter um calendário, pegar lá uma folhinha mesmo que você pega no comércio, onde você vai marcando os dias, para ele perceber que dia que ele está em casa, que dia ele está na escola, que dia ele está na escola de manhã, sala de recurso à tarde, enfim. Usar o calendário. No site da Inclutopia tem até um modelo para imprimir. Ao invés de fazer o calendário do mês todo, começa com o calendário da semana, né, para não trazer tanta ansiedade. Coloca lá na geladeira, vai pintando, né, fazendo uma legendinha. Faz junto, não é? Mostra que dia foi ontem, que dia vai ser amanhã, o que vai acontecer, vai antecipando. Seria bem bacana para aqueles que estão chegando pela primeira vez na escola, conversar na escola e que esse estudante tenha a possibilidade de conhecer o espaço da escola sem ninguém, assim, vazio, né? Que ele possa olhar onde é o local de refeição, onde está ali o sanitário, onde tem biblioteca, que ele possa ter essa primeira ambientação, né? Para os professores, eu sempre recomendo que ele tenha os cartões com os espaços para que ele vá orientando a criança
Para os pequenos, a gente usa com foto do local. Então, ele está ali na atividade, depois ele vai para o lanche, então a foto do espaço do lanche. Depois que eles vão ganhando mais autonomia, a gente pode usar até uma figurinha. E tá com mais autonomia, a gente só escreve, faz aquela rotina escrita. Então, antecipação. Manter, né, esse diálogo direto com a escola, porque, olha, as crianças estão entrando em vacinação, graças a Deus, né? As crianças, pelo menos dependendo do estado, cada um tem um critério de vacinação, mas não há, né, impedimento do retorno desses estudantes junto com os outros. O único impedimento deste retorno agora é se ele tiver uma questão clínica, não é? E a gente não vai colocar a vida dessa criança em risco. Então, de repente, alguma diabetes, algum fator que o médico diga, olha, então, nesse momento não, certo? Não há, por exemplo, uma possibilidade da escola, peraí, deixa eu organizar todo mundo e depois ele volta, né? A gente vai organizar todo mundo e ele também. Então, a gente vai observar os períodos de sustentação. Normalmente, as escolas, elas começam com um período reduzido e vão ampliando gradativamente. Isso vai sendo combinado, isso vai sendo instruído. Não é uma redução de horário para um mês, 2 meses. Não, a gente tem que ter um cronograma de ampliação, porque senão ele acaba consolidando a rotina reduzida e não é legal. Ele tem que perceber essa ampliação, não é? Eu acho que é isso, é a questão da antecipação, perceber esse cronograma de ampliação de carga horária, porque normalmente as escolas, tanto os pequenos, né? Faz ali uma primeira semana de menos período e depois vai ampliando. Verificar com a escola as questões referentes ao sofrimento, né? Se está se recusando a se alimentar, principalmente aqueles que não têm linguagem, né? Que não têm fala, linguagem eles têm, que não estão falando, que não estão verbalizando. Se ele está se recusando a se alimentar, a ingerir água, a utilizar o banheiro. Eu já tive caso de estudante que estava um sofrimento tão grande, ele se recusava ao banheiro no período de 5 horas. Isso não dá para acontecer, ficar sem beber água 5 horas. Ficar sem se alimentar, se ele tomou ali um café da manhã, a gente ainda até, né? Mas sem beber água, não, né? Então tem nível de ansiedade, de sofrimento para a gente ir conversando. Então sempre conversando escola e família, para ir fazendo essa adaptação. A professora ou o professor, ele é referência, não é? Então, ir trabalhando essa referência, às vezes através de fotos, através de nome, também ajuda. Cada um vai ter uma forma, né? Às vezes a gente pensa no calendário e ele chuta o calendário longe, não quer nem saber, se adapta com outra estratégia, mas a gente precisa pensar, ele está ansioso, é um momento novo, tem um primeiro desconforto de sair aqui do meu sofá, que eu estou assistindo as minhas coisas que eu gosto, para ir para um ambiente estranho, com pessoas que às vezes eu não conheço. Então, ter essa sensibilidade é importante, né? Mas que a gente possa ir avançando. Lembra do PEI? A gente pode fazer aqui, entre aspas, um mini PEI, só para o período de adaptação. Olha, então ele está com dificuldade, de repente a dificuldade está tão extrema, enfim, que a gente vai colocar lá na escola uma pessoa de referência, um coleguinha que senta junto, que ele já está mais ambientado. De repente você chama esse coleguinha que ele está mais ambientado para brincar, para ele poder ter uma afinidade maior, começar a conversar um pouco mais. São várias estratégias, mas esse acolhimento é fundamental, né? Se ele não está conseguindo se expressar com palavras, ele vai expressar no corpo. Então pode correr, ele pode chorar, ele pode se negar, de repente, a se alimentar, ingerir água, etc. Então a gente tem que observar esses sinais. Isso também é linguagem, né? Eu acho isso super importante. Bacana, professora. Eu acho que é por aí mesmo, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as mamães também. Visibilidade, né? Utilizar recursos visuais para facilitar essa comunicação, porque mesmo, muitas vezes a criança que é verbal, que tem uma comunicação verbal desenvolvida, ela pode ter dificuldade de expressar algumas questões e às vezes os recursos visuais também podem ajudar nessa hora, né? Mas a gente teria muito ainda para explorar esse assunto, né? Tem muita estratégia, muita dica que dá para compartilhar, mas realmente o nosso tempo já está se esgotando aqui. Eu não quero que a gente exceda para a gente não perder a gravação da live, porque eu creio que outras pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, não assistiram ao vivo, mas que
que tenham oportunidade de assistir depois também vão ser muito enriquecidas, porque o conteúdo foi muito bacana, que você compartilhou com a gente. Quero já agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, de compartilhar com a gente a sua expertise de tantos anos, deixar o convite mesmo para todo mundo que participou, né, que está aqui ao vivo, de visitar os perfis, né, visitar e seguir o seu perfil, o seu canal no YouTube, o meu também, meu perfil, meu canal no YouTube, porque é como você falou, é com o conhecimento que a gente vai construir, né, essa realidade, essa sociedade que a gente quer para as crianças com deficiência, né? Isso é o interesse dos pais, isso é o interesse dos professores, e a gente, juntos, a gente vai conseguir fazer essa construção, mas é a muitas mãos mesmo, né? Então, quero que você, por favor, faça essas considerações finais. Bom, Jaqueline, é só agradecer mesmo, um agradecimento bem especial a todos que estão aqui ao vivo, né, aos que estão assistindo depois. As dinâmicas eu entendo que às vezes a gente não consegue acompanhar tudo ao vivo. Agradecer o convite, essa oportunidade, né, de conversar mesmo. A Inclutopia, a gente trabalha assim com os professores, mas nós temos muitas mães, muitos pais, muitas avós, né, que nos acompanham e que a gente vai conversando, dialogando aí nas redes sociais, porque a ideia é trazer um conteúdo prático, que a gente consiga olhar ele ali no nosso dia a dia, que ele faça sentido, né? E ali a gente vai mudando as nossas práticas. Então, fica aí o nosso agradecimento, desejando um retorno aí para essas aulas, né, mais tranquilo, com as crianças vacinadas, que a gente tenha mais segurança, né? E fica aí o nosso grande abraço, né, o nosso agradecimento à Jaqueline, que nos proporcionou esse momento tão bacana.